obreiros para me ajudar aqui. Porque se os obreiros não der glória a Deus, o povo fica preocupado, né? Então eu conto a ajuda dos companheiros de ministério. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Irmão, por todas as igrejas e estados do Brasil que já preguei, eu sempre falei sobre a segunda vinda de Jesus. Há 4 razões principais porque eu gosto de falar sobre a segunda vinda de Jesus. Porque em relação a essa segunda vinda, há 4 grupos na Terra. O primeiro não sabe que Jesus vai voltar. Para esse, nós vamos dizer nessa noite, Jesus vai voltar. O segundo sabe que Jesus vai voltar, mas não crê que ele vai voltar. Para esse, nós estamos dizendo que a Bíblia fala 845 vezes que Jesus voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. Há um terceiro grupo na Terra que sabe que Jesus vai voltar, crê que Jesus vai voltar, não estão preparados para a sua vida, não estão esperando a sua vinda, não amam a sua vinda e não vão subir com ele quando ele voltar. Há um quarto grupo na Terra que sabe que Jesus vai voltar, crê que Jesus vai voltar, estão preparados para a sua vida, aguardam a sua vida, amam a sua vida, desejam a sua vida, anelam a sua vida e vão subir com ele quando ele voltar, para estar no céu para sempre. Eu acredito que essa igreja está nesse quarto grupo. Quantos estão nesse quarto grupo? E pode dizer glórias a Jesus? Aleluia! A segunda razão que eu gosto de falar sobre a segunda vinda de Jesus é porque é a mensagem que mais deixa o diabo irritado. Amém? É a mensagem que mais deixa o diabo irritado. Eu gosto de falar sobre isso, porque ele fica com raiva. Outro dia o irmão disse, pastor, já que você sabe que o diabo anda falando do senhor, eu falei, se o diabo soubesse que eu ando falando dele também, ele fala de mim para um lado, eu falo dele para o outro, porque Jesus vem buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados, e aí ele vai ser derrotado para sempre, porque ele tem raiva quando fala em arrebatamento da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que todos os nossos problemas vão desaparecer. Ele gosta de ver você com problema. Você vem nessa noite numa cruzada como essa, glorifica, fala em nome de Jesus, grita que os crentes são vitoriosos, que nós não temos problemas, que Jesus nos deu a vitória. Ele fica de longe. Amanhã você tem que enfrentar alguma dificuldade. Ele ri quando você está chorando. Ele gosta de ver você sofrendo. Mas quando você diz, diabo, Jesus vai voltar e isso tudo vai acabar. E ele vai me levar para um lugar de paz e tranquilidade. E eu estarei com ele para sempre. Aí ele fica revoltado porque ele sabe que é verdade. Sabia que crente vence porque não tem problema para ele? É por isso que nós vencemos. Crente é o seguinte, se ele está empregado, ele diz, graças a Deus que ele me abriu essa porta. E ninguém fecha. Quando ele pede o emprego, ele diz, o Senhor fechou essa para abrir uma porta melhor. Ele está com dinheiro, ele diz, estou na bênção da prosperidade. Acaba o dinheiro, ele diz, o Senhor está me provando. Ele está com saúde, fala, crente não tem doença, porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele fica, Jesus vai me curar. Se ele está vivo, ele diz, crente não morre. Quando morre, diz, passou da morte para a vida. O diabo não consegue compreender, porque Jesus nos deu a vitória lá na cruz do Calvário, e a nossa esperança é que ele virá para nos buscar. Aleluia! 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 A terceira razão que eu gosto de falar sobre a segunda vinda de Jesus é porque ela é tão certa quanto a primeira. Assim que, como Jesus veio uma vez, ele virá a segunda vez. Só que de maneira diferente, como dizem os teólogos, na primeira ele veio como residente, na segunda virá como presidente, na primeira ele veio redimir a alma, na segunda ele virá restaurar o corpo, na primeira Jesus veio em carne, na segunda ele virá em glória, na primeira ele veio numa manjedoura, na segunda ele virá em um trono, na primeira ele veio como uma criança, na segunda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira ele veio e os homens o mataram. Na segunda muitos morrerão diante da sua glória. Na primeira vinda ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, animal de paz. Mas na segunda ele virá montado em um cavalo branco.
animal de guerra. Na primeira vinda, ele veio edificar a igreja. Na segunda, ele virá arrebatar a igreja. Na primeira, ele veio buscar um povo, preparar um povo. Na segunda, ele vai arrebatar esse povo e vai levar para estar com ele para sempre. Ele voltará. Oh, aleluia! Agora escute, todas as vezes que nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, eu gosto de explicar da seguinte forma: a segunda vinda de Jesus divide-se em duas fases distintas. A primeira chama-se arrebatamento e está registrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Lá está escrito: mesmo o Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido e com trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor dos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira fase, chamada arrebatamento. A segunda fase chama-se revelação e está registrada em São Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. O próprio Jesus, falando dela, disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão ele vindo nas nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Então está explicado: a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases. A primeira chama-se arrebatamento, a segunda chama-se revelação. Na primeira fase ele virá para a igreja, na segunda ele virá para Israel. Na primeira fase ele vem como estrela da manhã, na segunda fase ele virá como sol da justiça. Na primeira fase ele virá nas nuvens, na segunda fase ele descerá sobre o monte das oliveiras. Na primeira fase o mundo não vai ver ele voltar, na segunda fase todos os olhos o verão nas nuvens. Na primeira fase ele arrebata a igreja, na segunda fase ele voltará com a igreja para estabelecer o reino milenar e reinar na terra. Ele voltará. Glorifica o nome de Jesus, porque nós estaremos com ele. Ele voltará. Aleluia. Agora escute, toda vez que nós falamos na segunda vinda de Jesus, três perguntas importantes surgem em torno desse assunto. A primeira: quando será o arrebatamento? A segunda: como será o arrebatamento? E a terceira: aonde se dará o arrebatamento? A primeira: quando se dará o arrebatamento? Eu não sei, eu estou esperando que Jesus volte hoje para buscar a sua igreja. É impossível dizermos a data em que Jesus vai voltar. Ele disse desse dia e hora, ninguém sabe. Alguns tentaram determinar o ano, mas não conseguiram, erraram. Mas nós estamos aguardando que Jesus venha breve. Eu acredito que ele virá hoje. Eu prego que Jesus virá de noite. E quando dizemos que ele virá à noite, alguém regala os olhos e assusta, porque se ele vier à meia-noite no Brasil, será meio-dia no Japão. Logo perguntam: e o fuso horário? Mas quando nós falamos que Jesus virá à noite, não falamos de uma noite literal, falamos de uma noite espiritual. Isso significa que o mundo vai estar mergulhado nas trevas, dormindo e esquecido de Deus, mas haverá sempre uma igreja vigilante, atenta, preparada, de cabeças levantadas, dizendo: vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Mas como provar que Jesus virá nessa noite simbólica, nessa noite espiritual? A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículo 20, na parábola do rico insensato: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ainda no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, e o versículo 34 está escrito: naquela noite dois estarão em uma cama. Que noite é essa? A noite do arrebatamento da igreja. Jesus virá buscar a sua igreja. E o interessante é que em São João 9,4 ele falou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. A noite já está chegando, a noite já chegou, e Jesus voltará breve para buscar a sua igreja.
Agora escute, se Jesus virá à noite, a que hora ele virá de noite? Da noite, eu prego que ele virá à meia-noite, porque à meia-noite termina-se um dia e começa-se o outro, e é exatamente o que Jesus vai vir fazer. Ele vai terminar na terra o dia do homem para a igreja e começar Cristo nas regiões celestiais. Para o homem, para o mundo vai terminar o dia do homem e começar o grande e terrível dia do Senhor. Na terra, dia de angústia, de tristeza, de lamento, de separação, de choro. Nas regiões celestiais, dia de alegria, de felicidade, de cântico, de vitória, de júbilo. Mas ele voltará para nos buscar. Ele virá à meia-noite, dessa noite espiritual. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 12, e o versículo 27, que à meia-noite o anjo destruidor desceu no Egito, e Israel escapou em direção à terra de Canaã. Ainda no livro de Juízes, capítulo 7, e o versículo de número 19, está escrito: à meia-noite Gideão tocou as buzinas, e os midianitas se confundiram, e eles saíram levando a vitória com o povo de Israel. Ainda está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículos 2 e 3, que à meia-noite Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza e saiu levando a vitória para o povo de Israel. Ruth, capítulo 3, versículo 8, está escrito que à meia-noite Ruth foi se deitar aos pés de Boaz e entrou para ser uma das genitoras do Messias. Ainda São Mateus 25 e 6 está escrito: à meia-noite ouviu-se uma voz, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. E ainda Atos capítulo 18, versículo 25 está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Sila cantavam na prisão, e à meia-noite Deus arrebentou o cárcere e eles escaparam para anunciar a palavra de Deus. À meia-noite o diabo vai ser lançado na terra, os anjos vão tocar as trombetas, o mundo vai ficar confundido, a gravitação vai se arrebentar e a igreja vai subir em direção à região celestial para estar com Jesus Cristo, para viver com Ele. Quantos podem glorificar o nome de Jesus, porque fazem parte dessa igreja que vai ser arrebatada? Oh, aleluia! 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 Agora a segunda pergunta: como será o arrebatamento? De antemão eu quero lhes dizer que a palavra arrebatamento quer dizer raptar, tomar para si, tirar com velocidade. Jesus nos arrebatará. Eu já citei os versículos de Tessalonicenses capítulo 4, nós seremos arrebatados. Agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha aí, porque eu prego que Jesus virá de noite, porque está escrito que a vinda dele será num abrir e fechar de olhos. Às vezes nós pregamos e dizemos: Jesus virá num piscar de olhos, mas um piscar de olhos é um fechar e abrir, mas a Bíblia diz que ele vai vir num abrir e fechar. Não é num fechar e abrir, é num abrir e fechar. Isso significa que alguém vai estar de olho fechado. Quando abrir, a igreja desapareceu. O mundo vai estar dormindo. Quando acordar, a crentaiada já foi arrebatada, porque Jesus vai tirar todos nós daqui. Não vai deixar ninguém na terra. Aleluia! Agora, uma outra coisa, porque Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Escute-me, por favor. É porque eu disse a princípio que o diabo não gosta que fala no arrebatamento. Ele está de olhos regalados na igreja, vai tentar atrapalhar o arrebatamento. É uma das razões porque Jesus não marcou o dia nem a hora, e ninguém conseguiu determinar nem sequer o ano, porque se o diabo soubesse dessa data, ele armaria esquemas, prepararia o mundo para atrapalhar a saída da igreja. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele está aí com milhares e milhares de demônios de olhos regalados, porque ele percebe que está chegando a hora, mas ele não sabe a que minuto será. Ele está de olhos regalados na igreja. E o Senhor sabe que o diabo nunca dormiu. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 13 e o versículo 22 que dormindo os homens, o diabo saiu semear o joio. Então ele não dorme. O diabo só deu uma cochilada em toda a história bíblica. Foi no dia da morte de Moisés.
Ele estava de olho no Moisés. Eu vou ver aonde Deus vai enterrar Moisés, que eu vou usar esse homem, vou transformar ele no ídolo, vou fazer romaria do mundo todo para o túmulo de Moisés. Mas Deus veio para levar o Moisés e sepultá-lo, e trouxe com ele o arcanjo Miguel. E é importante lembrar os irmãos que a Bíblia não fala de arcanjos. A Bíblia, toda vez que se refere a arcanjo, está no singular. Anjos, querubins e serafins estão no plural, mas arcanjo está no singular, porque só existe um arcanjo na Bíblia, e o nome dele é Miguel. E o arcanjo Miguel veio para o dia que Deus foi sepultar Moisés. Eu não sei o que o arcanjo Miguel fez com Satanás, eu só sei que o diabo deu uma cochilada, e quando ele abriu os olhos, Deus já tinha enterrado Moisés. Ele ficou brigando com Miguel: aonde está a sepultura do homem, Miguel? O Miguel falou: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Deus enterrou o corpo de Moisés, ele não viu. Agora escute-me, escute-me. Eu citei Tessalonicenses 4,16, que diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Se só tem um arcanjo, é o Miguel de novo que vai vir. Eu não sei o que ele vai fazer com o diabo, que ele vai dar uma cochilada, e quando ele abrir os olhos, a igreja já terá sido arrebatada e estará cantando vitoriosa, porque Jesus nos arrebatará. Oh, aleluia, glorifica o nome de Jesus agora, glorifica o nome de Jesus, porque Ele nos arrebatará. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Como será o arrebatamento? Duas coisas importantes vão acontecer no momento do arrebatamento. A primeira eu já citei, é a ressurreição dos irmãos que morreram em Cristo. E o segundo acontecimento é a transformação dos nossos corpos, de nós que estivermos vivos. Quem vai operar tudo isso? O Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 19, que o Espírito de Deus será derramado sobre a terra como chuva, e ela devolverá os seus mortos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito que vivificou a Jesus Cristo vivificará os nossos corpos abatidos. Na hora do arrebatamento vai haver um derramamento do Espírito Santo de forma tão poderosa que o teu corpo vai ser revestido. Paulo pregou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Na hora do arrebatamento você vai receber um poder tão grande do Espírito Santo que você vai ficar cheio da glória de Deus. A plenitude de Deus vai descer sobre você e você vai receber um corpo glorioso que não estará limitado às leis da gravitação e vai subir em direção às regiões celestiais. E deixa-me lhes dizer uma coisa: o corpo que os senhores vão receber na hora do arrebatamento é igual ao de Jesus, com exceção da onisciência, onipresença e onipotência. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 está escrito: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Senhor, que transformará os nossos corpos abatidos para ser igual o dele. Ainda 1 João capítulo 3, versículo 2 está escrito: filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e assim como ele é, o veremos. Nós receberemos um corpo igual ao de Jesus. Aleluia! E como disse o irmão Marco aqui a princípio, o corpo que nós vamos receber não vai ter defeito. Se o irmão tiver falta de uma perna, ele vai chegar no céu com duas pernas. Se faltar um braço, ele vai chegar no céu com dois braços. Se faltar uma orelha, ele vai chegar no céu com duas orelhas, porque a Bíblia diz em 15 de 1 Coríntios que quando vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Então todos os defeitos vão desaparecer. Você vai receber um corpo glorioso. Se Jesus vier agora, essa praça vai ficar cheia de gravata, de paletó, de relógio, de aliança, de dinheiro, de sapato, de meia, de óculos, porque você vai receber um corpo glorioso e isso não vai herdar as coisas incorruptíveis. Você vai chegar no céu
em glória. É por isso que eu faço tudo para a obra de Deus, invisto na obra de Deus. Eu não quero nem saber, porque vai ficar tudo aí. Às vezes eu viajo e me dão algum presente. Outro dia eu ganhei uma camisa nova, bonita, e aí então cheguei na minha casa, mostrei para minha mulher, e terça-feira eu fui para minha congregação pregar para 10 crentes e falei para ela: me dá minha camisa nova aí. Mas por que você não deixa por final de semana que você vai pregar numa cruzada, numa festa? Eu não sei se Jesus não vai vir até o final de semana. Eu quero ir com essa camisa nova para fazer a obra de Deus, porque eu não vou deixar nada novo aí para o diabo usar na grande tribulação. Vou usar tudo na obra de Deus, porque vai ficar aí tudo, mas você será arrebatado. Lá no céu não entrarão coisas corruptíveis. Aleluia! Não vai haver defeitos nem velhos. Não. Às vezes eu digo a título de brincadeira, os irmãos dão risada. No céu não vai ter nem careca e nem banguelo. Seremos todos perfeitos. Se vamos receber um corpo igual ao de Jesus, os cabelos de Jesus na ilha de Patmos, João viu, era branco como a neve. Então não vai haver pessoas calvas lá no céu. Eu tenho uma dentadura que às vezes estou pregando, ela me machuca. Outro dia ela caiu, eu tive que pregar sem dentadura mesmo. Mas eu sempre falo, na hora do arrebatamento, eu vou ficar livre dessa dentadura, porque eu vou receber uma incorruptível para estar com o Senhor para sempre. Porque Ele voltará para nos arrebatar. Aleluia! Aleluia! Uma outra pergunta que surge em torno do assunto: para onde irá a igreja após o arrebatamento? Claro, respondemos: para o céu. Deixa-me especificar. A igreja após o arrebatamento, ela vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo, mencionado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que é o Tribunal de Cristo? É um lugar que vocês vão receber pagamento. Jesus vai pagar até esses minutos que você está em pé aqui na praça. Ele vai recompensar com juros e correção monetária teus dízimos e tuas ofertas, porque Ele não precisa da tua mixaria. Ele é dono da prata e do ouro. O que precisa é a obra. Mas Ele vai te pagar tudo quando chegar lá no céu. Tudo com juros e correção monetária, porque Ele é Senhor da glória. Ele disse: eis que venho breve, e o meu galardão, a minha recompensa, o meu pagamento está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Depois do tribunal de Cristo, a igreja irá para as bodas do Cordeiro, mencionado em Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 9. O que é a bodas do Cordeiro? É o casamento simbólico da igreja com Jesus. Por que a igreja vai se casar com Jesus? Porque agora ela só é noiva, e a noiva não é proprietária dos bens do noivo. Após o casamento nós seremos esposa, e aí tudo que é dele é nosso. Não vamos ter que estar orando e pedindo mais, porque aí somos donos de tudo que ele tem, e herdaremos toda a sua glória, todo o seu reino, toda a sua majestade será tua e minha. Aleluia! Oh, glória! Uma outra pergunta que às vezes me fazem por aí: pastor, a gente vai se conhecer lá no céu? Claro que nós vamos nos conhecer. Se nós não nos conhecermos lá no céu, o céu não teria graça. O céu não é lugar de gente retardado. Já pensou vocês lá no céu olhando para minha cara e perguntando: quem é o senhor? De onde você veio? Quem é você? Não terá graça. O céu só vai ser gostoso que eu vou ter o direito de chegar lá e apertar as mãos de vocês, correr, pular da cambalhota e gritar: eu não falei para vocês que era assim, gente? Eu não falei para vocês que era assim? Eu não falei que era assim? Olha aí, eu falei para vocês. Oh, aleluia! Outro dia eu falei que eu vou dar cambalhota, vou pular do céu, vou correr, vou plantar bananeira, como diz o sulista. Um pastor falou: mas pastor Jacques, vai ser desse jeito? Claro que vai. A Bíblia diz em 4 de Malaquias que nós sairemos e correremos como bezerro do cevadouro. Solte um bezerro para você ver com saúde. Quem entende de passo sabe disso. Ele sai numa alegria fazendo festa. Nós vamos chegar no céu fazendo festa. Nós vamos nos reconhecer lá no céu. Aleluia! Eu tenho certeza que pelo menos o pastor Basto conheceu o pastor João de Oliveira, de saudosa memória, um homem de Deus que esteve morto por 23 horas com atestado de óbito. Na hora de ser enterrado, o pastor João Colenda ajoelhou na beira do caixão e disse: Jesus, manda João de Oliveira de volta, porque a família precisa. E o João de Oliveira sentou no caixão
E ele nos contava sempre, conta através de suas fitas, seus discos, que quando ele chegou no céu, foi recebido lá no paraíso. Mas o que mais o emocionou, que quando ele pisou na porta do paraíso celestial, uma irmã que ele tinha sepultado 15 dias antes daquela data, gritou lá no meio dos santos, e vem entrando aí o meu pastor João de Oliveira, e chamou ele de pastor, e correu para abraçá-lo lá no paraíso. Vai ser uma festa! Vai ser festa no paraíso, porque Jesus nos arrebatará e nós vamos estar lá. Quantos vão estar lá no paraíso? Quantos vão estar nessa festa? Oh, aleluia! E te dando garantia que você será arrebatado, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! Sinta o Espírito de Deus tocar em você agora, meu irmão. Aleluia! Xeramarava xereberegia. Aonde se dará o arrebatamento? Aonde se dará o arrebatamento? Aonde tiver crente, vai haver arrebatamento. Se tivesse crente no inferno, que eu acho que não tem, haveria arrebatamento lá. Eu visitei uma cidade no estado do Pará e fui levado a um local aonde foi construído algumas coisas no fundo de um determinado rio. A exemplo de uma outra cidade lá da minha terra, eu perguntei para aquele irmão que me mostrava aquelas coisas, aquelas construções a 200, 300 metros lá no fundo do rio. Eu disse, morreu alguém aqui? Ele disse, pastor, morreu muita gente acidentalmente que descia aí dentro das picas de concreto, estão enterrados aí no fundo do rio. E eu disse para ele, morreu algum crente? Ele disse, pô, acredita que sim, porque na época muitos irmãos desapareceram aqui da igreja e nunca mais foram encontrados. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Ele falou para mim, o senhor está rindo dos irmãos, achando gostoso dos irmãos terem morrido aqui debaixo do concreto? Eu disse para ele, não, eu estou me lembrando da hora do arrebatamento. O Espírito Santo vai descer dentro dessas colunas de concreto a 200, 300 metros aí no fundo desse rio e vai xerabaraba xeraberegerebe andarabará. Aleluia! O Espírito Santo vai lá! Aleluia! Aleluia! Agora escute-me, por favor. Eu falei da primeira fase, arrebatamento, e agora quero falar da segunda fase, revelação em glória. Essa fase possivelmente ocorrerá 7 anos após o arrebatamento. Entre uma fase e a outra, vai acontecer uma coisa interessante. Quando a igreja for arrebatada, o diabo vai ser lançado na terra. A igreja sobe e ele desce, porque ele não está aqui na terra. Ele tem aqui seus demônios, seus agentes, mas na realidade ele vem de vez em quando por aqui. No livro de Jó ele é claro. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Estava dando uma rodeada e uma passeada. A mão que ele encontra um crente cheio do Espírito Santo, ele já volta, que ele não resiste. A presença do Espírito de Deus na vida do crente. Paulo foi claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O Espírito da injustiça opera, mas há um que agora registra até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo no meio da igreja. Então na hora que a igreja for arrebatada, ele vai descer. Ele vai se apossar da vida de um grande político, de um intelectual, que em 1 João capítulo 2, versículo 18 é chamado de anticristo. Em Daniel capítulo 8, versículo 23 é chamado de rei feroz de cara. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 7 é chamado de homem do pecado, iníquo e filho da perdição. Mas em Apocalipse 3 é chamado de besta que subiu da terra. Esse anticristo vai receber as orientações de Satanás,
Esse homem será um político influente e famoso e vai estabelecer aliança com muitas nações e praticamente vai governar o mundo, fazendo uma aliança de 7 anos, e até a nação de Israel vai entrar nessa aliança. Ele vai prometer coisas bonitas e o povo vai votar nele, porque todo mundo quer um governo para resolver o problema do mundo, não é só do Brasil, mas do mundo. Os 3 primeiros anos e meio de grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, mencionado em Daniel capítulo 9, versículo 27, vai entrar porque Israel estava no plano de Deus, mas Israel saiu do plano, a igreja entrou no plano, Jesus arrebata a igreja, Israel volta para o plano, e aí começa a 70ª semana de Daniel. Esse anticristo vai governar o mundo com inteligência e sabedoria, e as pessoas vão até pensar que ele é o Messias, inclusive Israel. Os 3 anos e meio serão bons, a inflação, a economia, o problema de contrabandos, de importações, vai ser tudo equilibrado, tudo certinho. Você vai ter livre-arbítrio para viajar de um país para o outro, porque vai ser só um governo, e o povo vai estar feliz. Vai estar feliz. Agora vai acontecer um problema. Todo mundo vai dizer, esse homem é Deus, ele conseguiu resolver o problema do mundo. Esse homem é o homem que nós esperávamos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 8, que terminados 3 anos e meio, Jesus Cristo vai abrir o 7º selo. E quando ele abrir o 7º selo, vai cair uma estrela ardendo em fogo na terra, que vai queimar a 1/3 parte da vegetação da terra. Os ecologistas vão arrancar os cabelos da cabeça precipitado, vão correr para resolver o problema da queimadura da terra. Enquanto eles estão lá resolvendo, cai uma estrela ardendo em fogo no oceano e mata a 1/3 parte dos animais que vivem nos mares e destrói a 1/3 parte dos navios e submarinos. O senhor José Sarney, quando assumiu a presidência e lançou naquela época o plano cruzado, as mulheres foram em Brasília beijá-lo, mas as mesmas depois jogaram pedra nele na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, porque tudo estava muito barato, mas não encontrava nada nas prateleiras dos supermercados para comprar. É o que vai acontecer com o anticristo. A inflação vai estar controlada, tudo facinho, mas e a queimadura da vegetação? A terra vai deixar de produzir, porque Deus vai retirar a sua graça e o seu poder, e a igreja já não mais estará aqui a orar por este mundo miserável que não reconhece a noiva do Cordeiro que está aqui. Aleluia! Quando acontecer esse desequilíbrio ecológico, a nação de Israel vai pedir uma reunião com esse grande homem em uma sede de uma das Nações Unidas. Nós vamos querer uma reunião e o primeiro-ministro de Israel vai querer uma reunião e vai dizer para ele, olha, o senhor não é o Messias, porque o nosso Messias, que nós estamos esperando, o Filho de Jeová, ele tem poder de controlar a natureza, o senhor não controla nada. E Israel vai romper a aliança. E Israel vai romper a aliança com o anticristo e vai se retirar naquele dia. O primeiro-ministro de Israel vai se retirar da reunião das Nações Unidas, porque Israel não tem rei, porque eles esperam que alguém venha e prove que é descendente de Davi para poder assentar-se no trono de Israel, e só Jesus vai fazer isso. Aleluia! Só Jesus vai fazer isso. E aí então o anticristo reúne, depois que Israel se retirar da reunião das Nações Unidas, o anticristo vai ler uma história muito longa da vida de Israel e vai provar para os representantes das nações, vai dizer, o povo de Israel é culpado da miséria do mundo, assim como ele culpou Israel lá no Egito, ele vai culpar, se olha, eles é culpado, olha aqui o que eles fizeram com o Egito, uma das maiores dinastias do mundo, eles acabaram com a dinastia dos faraós, eles destruíram os moradores do deserto, eles destruíram os moradores da terra de Canaã, eles prejudicaram o Império Assírio, eles prejudicaram o Império Babilônico, eles prejudicaram a Média e a Pérsia. Esse povo é um perigo, se vocês não acabar com eles, eles vão estragar toda a beleza do meu governo, a felicidade do meu governo, e as nações vão concordar, sabe que esse povo é problema mesmo, e aí então vão se reunir, vão se unir, e vão partir contra Jerusalém, para varrer os judeus do mapa, só que não vão
vão conseguir, porque enquanto as tropas voam em direção à cidade de Jerusalém, surge no cenário mundial 2 grandes pregadores, as suas testemunhas, que Apocalipse 11, que do meu ponto de vista não é Elias, não é Enoque, não é Moisés, mas serão 2 grandes homens que Deus vai encher do Espírito Santo para pregar no rádio, na televisão e escrever nos jornais. Esse homem é a besta do Apocalipse, ele é o anticristo. Não aceite a marca dele, não. Ele não é Deus, não, ele é o anticristo. O anticristo deixa Jerusalém e volta para guerrear contra os 2 profetas, mas os profetas vão ser difíceis, vão lutar e vão estar cheios do Espírito Santo, vão ter controle contra as armas dos exércitos, mas depois de uma batalha cerrada, o anticristo consegue matar os 2 profetas e deixa os corpos dele na praça de uma cidade, talvez Washington ou Bruxelas na Bélgica, ou outra capital, quem sabe Paris ou Tóquio no Japão, e o mundo todo vai ver através das câmeras de televisão o corpo dos 2 profetas lá no meio da rua, porque o anticristo não vai querer enterrar os profetas, com medo do que aconteceu com Jesus em Jerusalém, que ele deixou enterrar e Jesus ressuscitou, e os guardas mentiram que o corpo dele foi roubado, mas a mentira não colou, porque Jesus está vivo, salvando, libertando e curando. Aleluia! E os profetas vão ficar lá, televisão do mundo todo anunciando: o homem é poderoso mesmo, gente. Ele matou os 2 profetas, o homem é poderoso. Mas depois de 3 dias, os corpos ali na praça, vai abrir uma janela no céu, e a Bíblia diz que vai ouvir-se uma voz: sobe cá! E os 2 profetas vão começar a ressuscitar diante das câmeras de televisão, e vão começar a subir, e repórteres do mundo todo dizendo para todo mundo: os homens eram de Deus. O plantão do Jornal Nacional vai interromper a sua programação normal naquele dia, para anunciar a todo o Brasil, dizendo: os homens eram de Deus, eles estão ressuscitando, eles eram de Deus, eles estão ressuscitando, e eles vão ressuscitar em direção à região celestial, porque Deus estará com eles. Aleluia! Depois da ressurreição dos 2 profetas, a mídia abafa o escândalo e o anticristo invade a cidade de Jerusalém, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que ele vai invadir a cidade de Jerusalém e tomar metade da cidade de um assalto, para provar que ele é ladrão e rouba desde o princípio. Ele vai tomar a metade da cidade de um assalto, e a Bíblia diz que ele vai forçar as mulheres dos judeus a praticarem cenas horríveis em praças públicas, diante das câmeras de televisão, para provar para o mundo que ele é um rei desmoralizado. A Bíblia diz em Daniel 11:37 que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Isso significa que na grande tribulação não vai haver casamento. As mulheres serão objetos de negócio, porque o diabo não gosta das mulheres. E sabe por que o diabo não gosta de mulher? Porque ele foi lá no Éden, enganou a Eva, induziu a Eva, seduziu, fez ela cair, fez ela pecar, ficou dando risada, e Deus apareceu lá no Éden e falou: da semente da mulher que você fez cair, que você enganou, que você roubou a paz, vai nascer um homem que vai esmagar a tua cabeça. Vai nascer um homem. Oh, aleluia! Ele vai tentar eliminar o casamento, as mulheres serão objeto de negócio, como era na Grécia, como era no antigo Império Romano, Babilônio. As mulheres serão objeto de negócio, mas as irmãs não vão estar mais aqui, porque Jesus arrebatará vocês antes desta hora e levará vocês para um lugar maravilhoso, que é os céus. Os judeus vão lutar heroicamente, mas não vão resistir e vão sucumbir. E quando os judeus não conseguirem mais, a Bíblia diz em 2 de Zacarias, versículo 10, que Deus vai derramar sobre eles o Espírito da graça, para provar para eles que o homem não é salvo pela lei, e depois o Espírito de súplica, para eles terem força para orar. E quando eles receberem o Espírito, eles vão começar a clamar: ó Jeová, ó Jeová Jiré, socorro Jeová, envia-nos o Messias, Jeová Shalom, envia-nos o Messias. E no finalzinho das bodas do Cordeiro, Jesus vai ouvir e vai dizer para a igreja: minha esposa, o povo de Israel está pedindo socorro, e nós vamos descer agora para livrá-los. Aleluia.
Jesus vai se levantar lá nas bodas do Cordeiro e nós vamos se levantar e aí vai se cumprir Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eis que vi os céus abertos e eis aí um cavalo branco e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. E seguiam ele exército dos céus montados em cavalo branco. E ele vai descer. E o anticristo vai incitar os exércitos: atirem nele, disparem mísseis contra ele, disparem metralhadoras, canhões. Mas não vai nem fazer cócega em Jesus, ele vai descer. O mundo vai ficar perguntando: o que é isso? É filme de ficção, é desenho animado, é o Exterminador do Futuro, é o Superman. E ele vai levantar e nas suas coxas vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Aleluia! Pode glorificar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Glorifica o nome dele agora. Aleluia! E Jesus vai descer. Vai descer e vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar, Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5, o monte vai se estender uma parte para o sul, outra para o norte. Israel vai estar correndo com medo do exército e vai entrar naquela vala, naquela abertura, não vai nem perceber. E vão entrar. Deus vai abrir um caminho no meio do Monte das Oliveiras para Israel, assim como abriu um caminho no meio do Mar Vermelho. Eles vão correndo e lá na frente está aquele homem em pé. E eles vão olhar e vão reconhecer: esse é o homem que nós crucificamos. É Jesus. É Ele. Jesus, com uma genealogia, vai ler diante deles e vai provar: eu sou da descendência de Davi. Eles vão dizer: é o nosso rei, é o Messias que esperamos tantos anos, é ele. Vão começar a chorar: porque nós te matamos, te desprezamos. Ele vai fazer igual José fez com os irmãos lá no Egito: não chore, não foi vocês não, foi o meu pai, foi Deus que me mandou para cá para salvar vocês hoje. Olha, aleluia. Jesus vai fazer todos os judeus passar entre as suas pernas, porque ele disse em São João 10 e 9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eles entrarão pela porta, por entre as pernas de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! E nós vamos estar lá. Xereberegue, xuribiandará. Sabe o que vai acontecer depois disso? Zacarias 14, 3. O Senhor sairá à peleja. Jesus vai brigar. Lá embaixo o exército das nações. Jesus vai descer lá. Ele vai brigar literalmente. Agora, você não vai nem eu. A gente vai querer. Ele fala: não, essa briga é minha. Vocês já brigaram demais. A vitória de vocês é plena. Agora essa luta é minha. Tem 3 lutas na Bíblia. A primeira foi de Deus, lá no começo. Quando o diabo se rebelou, Jesus queria entrar. Deus falou: essa é minha, meu filho. É por isso que em 10 de São Lucas, versículo 18, Jesus falou: eu vi Satanás cair. Ele só ficou vendo. Ele viu. É por isso que tu vai expulsar um demônio. Sai em nome do pastor Jacques, não sai. Sai em nome da Assembleia de Deus, não sai. Sai em nome de Jesus. Aí ele sabe que Jesus viu ele cair. É a fiel testemunha. E você caiu e eu vi. Sai. Aleluia. O Senhor sairá à peleja. Nós vamos ficar lá em cima no Monte Sião. E Jesus vai sair à peleja. Lá no vale, soldados das nações do mundo todo. E o anticristo incentivando: atire contra ele. Vão atirar, mas não vão acertar. Ele vai entrar na peleja. Ele não vai usar canhão, nem fuzil, nem míssil. Não, a arma dele está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vai ser o assopro da sua boca e o resplendor da sua glória. Aleluia! Aonde ele vai passando a glória, ele vai matando, vai cegando, vai aleijando. E os que vai sobrando, ele só vai fazendo assim, ó. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá de cima do Monte Sião só assistindo e gritando: é isto mesmo, Jesus! Vença Jesus! Glória a Jesus!
Ah, eu vou estar lá dizendo, olha aí, gente, eu não falei. Olha lá, Jesus, olha o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele vai estar lá. Quantos irmãos vão estar lá naquele dia? Quantos vão estar? Aleluia! Vamos estar lá cantando, gritando, falando em línguas estranhas. Aleluia, eu vou estar com a garganta incorruptível, com mais potência do que todo esse som aqui junto, para gritar e dizer, eu falei para vocês, olha Jesus vitorioso lá. Oh, aleluia! Glorifica o nome de Jesus, irmão. Glorifica o nome de Jesus. Agora escute. Você que tem esperança de estar lá no Monte Sião juntamente comigo e todo esse povo aqui, olha para o irmão que está do teu lado e diga, irmão, eu quero te ver você lá. Vocês podem fazer isso agora? Diga, eu quero te encontrar. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa na glória que você vai estar desfrutando lá com Jesus. Oh, aleluia! Erebicandarábia, choribiandareguerévia, xalavarabaraia. Estaremos para sempre com o Senhor. Oh, Terles Menegevia, Shalavari, Horles Peitumor, Shuiremai Fé! Aleluia! Glorifique o nome de Jesus agora, porque o Espírito de Deus está te renovando, está te dando esperança, fé, confiança para acreditar que em breve nós estaremos lá. Oh, aleluia! Jesus está batizando com o Espírito Santo. Esse poder que você está sentindo aí, te pegando, queimando, é Jesus te batizando com o Espírito Santo agora. Pode falar em línguas estranhas, porque Jesus pode te batizar e está te batizando agora, aqui no meio da rua, porque Ele é o batizador. Aleluia! Oh, aleluia! Shalamanai Jehovah, please I have a happy. Aleluia! 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 Tem alguém nessa noite que quer ser crente? Tem alguém que quer estar conosco lá no Monte Sião? Tem alguém que não é crente, quer ser crente? Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Irmãos, ajude as pessoas aí. Você orienta, traga, porque está congestionado. Vai glorificando a Deus, irmão, porque tem muita coisa gostosa de Deus para você ainda. Tem alguém que quer ser crente nessa noite? Vem aqui agora, em nome de Jesus. Aleluia! Se houver uma pessoa que quer aceitar a Jesus, quer receber a esperança de um dia estar lá, vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. E Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida. E qualquer hora desta você vai estar conosco lá. Lá para contar a vitória. Aleluia. Tem alguém que não é crente e quer Jesus nessa noite? Tem alguém? Vem aqui agora, por favor. Vem aqui agora, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Jesus.